E um tempo atrás Deus me deu uma mensagem e eu tinha uma crise de pregar mensagem repetida, né? Eu sempre pregava mensagem diferente. Uma vez estava conversando com o pastor Carlito. Eu falei, costumo chamar ele de paizão, né? Um pai espiritual para mim. Eu falei, paizão, eu tenho dificuldade de pregar mensagem repetida. Ele disse, filho, eu vou falar para você isso aqui na paz, fica tranquilo, mas só para você aprender. Se você não pode pregar a mesma mensagem mais que uma vez, é porque ela não foi boa. A mensagem, quando ela é boa, você pode sim pregar mais que uma vez. Eu falei, uau, aprendi mais uma, né? Eu falei, então vou começar a pregar mensagem repetida. Ele disse, lembre-se de pregar a mesma mensagem para públicos diferentes, porque aí ela vai ser a primeira vez que aquele povo ouviu. E ele me contou a história de um pastor que pregou o mesmo esboço durante 12 meses na igreja. Todo domingo ele chegava e pregava o mesmo esboço. Em agosto daquele ano, começou em janeiro, um membro ousado chegou nele, as pessoas estavam meio sem entender ainda, ele não explicou o propósito. E um cara chegou nele e disse, pastor, o senhor está pregando desde janeiro o mesmo esboço. Estou desconfiado que o pastor não está ouvindo a Deus, não tem vida devocional, não está recebendo uma mensagem nova, está pregando sempre a mesma coisa. E aquele pastor virou para o cara e disse, não é que eu estou pregando a mesma coisa. É que Deus disse para eu só mudar a mensagem quando vocês começarem a viver ela. Então eu vou pregar a mesma mensagem, até a igreja começar a viver essa mensagem. Até que o último dessa igreja responda ao que eu estou pregando. Eu vou continuar pregando essa mensagem. E ele até falou, a começar por você, eu não te vim dando frutos ainda do que eu estou falando desde janeiro. E ele foi até dezembro, quando a igreja entrou num nível de quebrantamento e assimilou aquela palavra, começou a viver fruto daquela palavra, ele falou, agora eu posso mudar meu esboço, agora eu posso trocar a mensagem. Então, eu preguei a mensagem esses dias na igreja de um amigo meu, e eu estava lá orando agora à tarde, e eu acredito, eu falando com um amigo meu hoje à tarde, um pastor, talvez da rede de igrejas, é o meu melhor amigo, o pastor de Taubaté, uma igreja próxima a nós lá também, eu acredito que essa é a mensagem que Deus, pelo menos me deu para compartilhar nesse começo de ano, por onde eu for. Eu ainda tenho algumas agendas para cumprir aí até fevereiro. A gente está chegando no carnaval agora, o evento de maior impacto de evangelismo que nós fazemos é agora. Então acredito que tem tudo a ver. Eu espero que faça sentido mesmo para vocês. Espero que esse ano as cadeiras que ainda estão vazias se preencham de vidas. Que Deus traga para o seu GC mais e mais pessoas. Que a sua oração seja ouvida. Que todo mundo que ainda falta lá na sua casa ser tocado pelo amor de Jesus, possa ser tocado. E eu saí, o Christopher acabou de sair daqui, né? E eu sei o impacto que ele deixou aqui, porque ele é meu amigo também. Então eu acho que eu só vim aqui continuar. Eu acho que por isso que Deus também me deu essa mensagem. E a gente estava se falando agora à tarde, depois que ele saiu daqui, a gente começou a trocar mensagem. Eu passei boa parte desse tempo agora orando, vendo alguns vídeos dele para me inflamar de novo. Porque ele falou, cara, eu quero que você vá comigo para onde eu estou indo lá. E eu falei, eu vou com você. E aí ele estava falando comigo e eu falei, cara, eu acho que eu vim aqui. Ele falou, Max, nunca que a gente se encontraria, né? Eu falei para ele, eu estou até suspeito que foi Deus que quebrou esse seu carro aí para você ficar um pouquinho mais de tempo para a gente se encontrar, né? Você ficou mais aqui só por causa que o seu carro quebrou, né? Senão eu já tinha ido embora. Então talvez Deus, aprove a Deus que a gente se encontrasse, então... Deus até às vezes faz essas coisinhas assim, né? Permite uma rodinha quebrar, um negócio estragar lá, para ter uns encontros espirituais. Então, eu vim aqui inflamar o seu coração hoje por vidas. Eu vim aqui derramar um pouco em você do que Deus derramou em mim. Eu sou um jovem de 31 anos que foi alcançado por esse amor. Não cresci na igreja, muito pelo contrário. Num lar completamente disfuncional, fui abusado sexualmente com 9 anos. Meu pai decidiu morar numa casa de uma outra família quando eu tinha 4. Minha mãe teve que trabalhar em 3 empregos para cuidar de mim e dos meus irmãos. E eu cresci na rua, aprendendo tudo. Eu resumo meu testemunho, e aqui eu não estou dando testemunho, né, eu vou pregar, mas eu resumo meu testemunho dizendo que eu não fui homossexual e nem alcoólatra. Mas o resto eu fiz, né? Então, tudo que a vida me apresentou, eu disse, deixa eu provar. Não gostava, trocava. Não gostava, trocava. Fui assim experimentando. Até que eu conheci Jesus, experimentei Jesus, nunca mais quis nada. Numa sexta-feira eu era um promotor de rave, na outra sexta-feira eu era um alucinado por Jesus. Nunca abri mão das minhas sextas-feiras, estar em vigília, final de semana na igreja. Com 3 anos e meio de convertido, fui enviado para pastorear uma igreja, e desde então estou nisso. E meu amor é por vidas, meu amor é por pessoas, meu amor é pelo reino. E eu disse uma vez para Jesus, toda a minha intensidade eu entrego para você.
Você faz o que o Senhor quiser com ela. Então, eu tenho decidido viver essa intensidade que Ele me deu para Ele. E baseado nessa história, que eu acho uma das histórias mais fabulosas da Bíblia, nós vamos entender um pouco dessas duas mulheres, pensando aqui em duas igrejas. Ok? Então vamos lá. Livro de Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16. Eu vou ler o texto todo aqui, mas depois a gente vai aqui. Vai ser uma mensagem expositiva hoje, a gente vai vir discorrendo os versículos e compreendendo essa história. Comecinho do capítulo 3, acho que você conhece a história. Salomão pede para Deus sabedoria, e Deus o honra com esse pedido, já que ele pediu com muita sabedoria a sabedoria. Deus diz, então, receba, né? Toma sabedoria. E ele recebe essa sabedoria. E tudo que você pede para Deus, Deus vai te dar uma missão na consequência da unção que Ele derramou para você cumprir com essa missão. Deus não vai te dar só uma informação, Deus vai te dar uma unção. E a unção serve para uma missão. Então, Deus deu uma unção, Ele vai colocar uma situação agora para essa unção ser utilizada. E a situação vem logo em seguida que Salomão faz o pedido de sabedoria. Versículo 16, então, e diante diz assim: certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas e não havia ninguém mais na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite e pegou meu filho enquanto eu, tua serva, dormia e o pôs do seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem, ele de manhã, vi que não era o meu filho que eu dera à luz. A outra mulher disse, não, o vivo é o meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia, não, o morto é o seu e o vivo é o meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse, esta afirma, meu filho está vivo e seu filho está morto. Enquanto aquela diz, não, seu filho está morto, o meu está vivo. Então o rei ordenou, tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe e ele ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. Para quem pediu sabedoria, parece que ele estava fazendo uma loucura, né? Mas Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, não é assim? A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou, por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse, não será nem minha, nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito, não matem a criança. Dê-a à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo o Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Pai, nós te pedimos um espírito de sabedoria, de revelação nessa hora. Pedimos que a janela do nosso corpo seja aberta, Pai, os nossos olhos espirituais, a nossa mente se expanda, para que o nível de conhecimento que o Senhor deseja derramar sobre nós seja plantado num lugar bem seguro. Ó Pai, mova o nosso coração em compaixão agora, ó Pai. Eu clamo mesmo, Pai, por um espírito de quebrantamento e compaixão nesse lugar. Compaixão pelos perdidos, compaixão por aqueles que ainda não te conhecem. Nós somos uma igreja que ama a cidade e queremos cada vez mais que isso seja latente no nosso DNA, como igreja, como reino teu, como filhos teus. E nós clamamos, Pai, faz outra vez nessa noite. É o que nós te pedimos, Pai, que todos nós saímos daqui diferentes da forma que nós entramos. Em nome de Jesus. Amém. É uma história muito legal, né? Pensa na loucura que Salomão estava tendo que lidar. Duas mulheres na sua frente, com um bebê. Eu não sei o que fizeram com o morto, se ele estava lá, se ele... Aqui não conta que elas estavam com o morto ali na mão, nem nada, mas talvez até estavam, não sei. E a história é, uma mulher dorme em cima do bebê, na hora que ela percebe, dá conta, ela diz, opas, né? Parece que ela era bem desencanada com isso, ela disse, tipo, ops, morreu, né? Ela vai, troca o bebê, dá uma dormidinha de novo, acho que dormiu assim mais ou menos, né? Ficou de olho aberto para... E a outra acorda de madrugada, vai dar leite, o moleque lá devia estar duro, né? Gelado, morto. Ué, peraí. Thomas Edison não tinha existido ainda, estava sem luz, teve que esperar ficar de dia,
quando ficou de dia, ela olhou bem e disse assim, não, peraí, esse aqui não é meu filho. Meu filho é aquele ali. E a outra lá que matou a criança diz, não, esse é seu filho. Meu filho é esse aqui. Então o problema é grande, a gente tem que chegar no rei. E está lá o rei tendo que tratar um assunto simples. Por isso que eu digo que você tem que orar para o seu pastor, né? É nesse nível que a gente trata às vezes situações, né? Como líder, né? E você é líder também, você sabe disso. E nós estamos e Salomão está ali agora diante daquelas duas mulheres, olhando para uma situação complicadíssima, até que ele acha que coça a cabeça e diz, cara, eu acabei de fazer uma oração. Eu pedi para Deus sabedoria. Eu acho que ali no espírito dele ele está dizendo, Deus, me dá sabedoria para tratar essa situação. Acredito que Deus disse para ele, chama uma espada e corte essa criança no meio. Ele diz, gente, pega uma espada para mim. Na hora que chega a espada, a verdade aparece. A mãe, né, movida por aquela compaixão, está vendo o filho dela vivo, está vendo que tem uma mentira ali, ela diz, não precisa matar o menino. Se é assim, que vai resolver, pode dar o meu filho para ela. Na hora, Salomão diz, eu já entendi, esse aqui é o coração de uma mãe, ela não deixaria matar o filho dela. Pode dar o filho dela para ela, você já matou o seu, já era, acabou, não tem problema. E a Bíblia diz que todo o Israel ficou impressionado, dizendo, uau, esse é um rei que nós podemos, pelo menos no nível de decisão, podemos ficar tranquilos. Ele tem sabedoria de Deus nele. Eu queria que você transformasse esse texto na sua cabeça, nessas duas mulheres, em duas igrejas. Você pensasse numa igreja que essa mulher está acusando a outra, e essa igreja movida de compaixão, que é essa mulher que diz, não vai matar meu filho. Nós vamos discorrer sobre alguns textos aqui para entender, e eu pensei em princípios do que é uma igreja saudável, do que é uma igreja que está vivendo o propósito de Deus para ela. Então, em primeiro lugar aqui, a igreja ela é uma maternidade. Diferente de muitas igrejas que vivem mais como um cemitério, a igreja de Jesus ela é uma maternidade. Eu morei em São Paulo 3 anos, capital, tinha uma igreja Leta, uma igreja batista Leta, em São Paulo, no bairro do Pacaembu. Encontraram o pastor numa quarta-feira, que era o culto de oração, morto dentro da igreja. A igreja tinha um culto domingo, congregacional, um culto quarta de oração, e chegaram para orar na quarta-feira, bateram, a porta trancada, o culto, naquele horário a porta já estaria aberta, até que entraram, o pastor estava lá dentro morto. O que aconteceu quando o pastor morreu? Acabou a igreja. Porque todos os outros irmãos já estavam também quase todos mais para lá do que para cá, com idade muito avançada. Aquele homem que estava muito idoso não preparou sucessores, ou seja, a igreja morreu. Assim como essa igreja batista Leta, tem igrejas de todos os tipos, tamanhos e denominações morrendo no Brasil, porque não estão preparando uma próxima geração. Não estão com o olho no futuro. Se preocupam simplesmente em fazer uma boa celebração. Mas, querido, Jesus nos chamou para fazer uma igreja que é como uma maternidade. O tempo todo vai ter um bebezinho lá na incubadora, nascendo. Que em nome de Jesus, no próximo Tadel, quando o pastor chegar aqui, alguém tem algum testemunho, a gente tem que selecionar os testemunhos que a gente vai contar de abordagem de pessoas que querem ir para os GCs. Porque nós não estamos aqui só para cuidar do que é nosso, nós estamos aqui para cuidar do que é de Jesus. E, querido, Jesus quer que essa igreja se preocupe com o nascimento de uma nova geração. Por que foi tão importante o último sermão de Jesus para os discípulos, dizendo, agora vocês vão? Jesus não conversou sobre obra missionária com os discípulos até o final do ministério dele. Mas quando ele estava acabando tudo, ele disse, gente, agora vão e façam discípulos de tudo quanto é lugar que vocês encontrarem, gente. Ele pega 12 caras improváveis e diz, se vocês estiverem afim, eu vou preparar vocês para sustentarem a mensagem que eu estou compartilhando com vocês para todo sempre, até que eu volte novamente para a terra. Em nome de Jesus, 2018, você não vai passar esse ano sem pelo menos levar uma pessoa para o batismo. Talvez 2017 você está olhando no retrovisor aí, olhando o ano passado, dizendo assim, quem que veio para Jesus por causa de mim ano passado? E se a resposta é ninguém, tem algum problema acontecendo com a sua fé. Eu estava pregando esses dias e um cara disse para mim assim, nossa pastor, que legal, né? Você prega e as pessoas aceitam Jesus. É muito bacana ter esse histórico de levar pessoas para Jesus semanalmente. Eu disse assim, mas pregar e levar pessoas para Jesus na plataforma é muito fácil.
Eu disse para ela assim, não que eu as considero essas vidas, mas, querido, graças a Deus, eu não tenho só esses testemunhos de plataforma, eu tenho testemunhos da rua, do condomínio. Sabe, queridos, um dia Deus virou uma chave dentro de mim e disse para mim, Max, o entregador de pizza não é entregador de pizza, ele é um alvo do meu amor, e você precisa enxergar ele além do serviço que ele te presta. O cara que abastece seu carro, ele não é só o cara que abastece seu carro, ele é um frentista, sim, por profissão, mas ele é alvo do meu amor. Quando ele passar a ser alvo do meu amor para você, ele não é só o cara que te serve. E sabe, queridos, aonde eu entro, onde eu passo, se tem algum tipo de contato a pessoa comigo, eu tenho uma oportunidade, vai Jesus para dentro dela. Uma das coisas que eu mais amo é Jesus invadir minha agenda e acabar com os meus planos. Eu estava com um plano de passar rapidinho num lugar e fazer tudo e correr para minha casa. Aí Jesus diz assim, conversa com essa pessoa. Eu digo, pô, Jesus, eu estou atrasado. Não, gasta um tempo aí. Fala, poxa, Jesus, eu queria hoje só comprar um negócio e ir embora. O senhor quer conversa de novo com essa mulher? E às vezes você está ali, a pessoa diz, uau, meu dia ia acabar, mas graças a Deus você passou aqui, essa palavra mudou meu dia, mudou. Às vezes eu estou num caixa de um supermercado, passando ali a compra e tal, e daqui a pouco eu começo a falar, tá caro o produto? A mulher, tá caro. Diz assim, graças a Deus que o amor de Jesus pagou o preço. A mulher já olha para mim e começa a chorar. Eu sou desviado, por que você está falando isso para mim? Eu falei, sei lá que eu estou falando isso para você, Jesus pediu. Tá cara a compra, mas você quer voltar para Jesus, isso aí, esse preço Jesus já pagou. Enfim. Sabe, queridos, o texto começa dizendo que nasceram duas crianças. Independente dessa mulher que vai matar o filho dela, e se deixar ela vai matar o outro, Jesus está dando o crescimento até para a igreja que não está vivendo os propósitos dele. Você está vendo talvez a televisão, o evangelho está sendo pregado por aí, e um monte de coisa, para ser bem sincero, a gente não concorda. Mas elas continuam crescendo porque Deus ainda assim confia na igreja dele. Se depender de você, essa igreja vai crescer ou não? Essa igreja se tornará ainda mais parecida com uma maternidade. Todo tempo vocês vão estar vendo os novinhos na fé chegando, aqueles bebezinhos espirituais, e eles precisarão de pais, precisarão de homens, mulheres, casais, famílias, jovens, para instruí-los. Segundo, a igreja é uma família. O texto diz que estavam duas mulheres e não tinha pai. Sabe, querido, essa realidade não é a realidade só desse texto. A realidade da nossa geração, a nossa geração é uma geração órfã. 30% dos jovens até 18 anos brasileiros não têm o nome do pai no RG. Eu sou casado com uma mulher que tem 2 anos e meio, ela tem 36 anos, minha esposa. Tem 2 anos e meio apenas que o nome do pai dela chegou nos documentos dela. Ela teve que ir atrás de reconhecimento de paternidade, porque quando ele ficou sabendo que a mãe dela estava grávida, ele abandonou ela na hora. Isso não é a história da minha esposa que está dentro da minha casa, é a história de um monte de jovem por aí que não tem pai, não tem mãe, não tem família. Onde que eles vão encontrar isso, gente? Na igreja. Eu não consigo ver diferente do que Bill Hybels disse. Bill Hybels disse que a esperança do mundo é a igreja. Nós clamamos para que a nação seja transformada, que a prefeitura melhore transporte, educação, saúde. Mas, querida, a esperança do mundo não é uma prefeitura melhor, não é um presidente diferente do que nós estamos vendo aí. A esperança do mundo é a igreja. Eu não consigo olhar para a nação e dizer, Deus, isso está acontecendo porque a igreja não fez a parte dela. A igreja viveu 2, 3 anos atrás o tempo de maior prosperidade e ascensão, talvez na história do evangelho aqui no Brasil. E nós achamos bonito isso, está legal, mas nós não nos preocupamos como estamos nos preocupando hoje, com justiça social, com um monte de outros assuntos que hoje entram nas igrejas. Eu não lembro, apesar de não ter muito tempo que eu estou dentro da igreja, de em todas as eleições, como foi a última e como está sendo essa, tanto envolvimento em oração assim. E nunca esteve perfeito a nossa nação. Estava melhor, mas estava ruim também. Mas porque não tinha tudo isso que tem hoje, a gente talvez não se preocupava tanto. Deus é um Deus que Ele permite sim muita coisa acontecer, para uma coisa nova acontecer também. Para um despertamento, para um alerta.
Sabe, se nós como igreja não conseguimos ser uma família, onde que as pessoas vão buscar essa referência? Eu estava compartilhando com eles, e mais ainda com o Marcos, que foi lá me buscar, e eu falei, foi na igreja que eu conheci o ambiente de paternidade, de família. Eu não tive um pai para me dizer como tomar decisões, eu não tive nem minha mãe para me auxiliar, e não por ausência dela, mas por necessidade. Minha mãe precisou vender Yakult de manhã, vender sorvete à tarde, trabalhar em bilheteria de balada à noite para sustentar eu e meus irmãos. Senão não tinha como, meu pai nem pensão ele dava. Quando eu cheguei na igreja, encontrei o abraço de um homem mais velho, que me dava destino, que me mostrava caminhos, que me exortava quando precisava. Eu falei, cara, eu nunca tive isso. Eu nunca tive mão no meu peito dizendo não para mim. Na igreja eu tive pessoas dizendo, Max, não está legal a forma que você está se comportando. E eu me assustei as primeiras vezes que eu recebi alguns alinhamentos, que eu falei, uau, nunca ninguém me corrigiu. Eu cresci sem governo, ninguém estava ali sobre a minha vida dizendo, vai para lá, vai para cá, ó, não está legal assim. Quando eu tirava nota ruim na escola, ninguém nunca me cobrou de diferente disso. Por quê? Não dava para cobrar. Eu acredito que minha mãe dizia assim, como que eu vou cobrar esse menino que ele não está tirando nota boa na escola? Se eu nem estou estudando com ele, se eu nem estou junto com ele. Eu acho que minha mãe sentia um fardo tão grande da ausência dela que ela nem conseguia nem nos exortar. Eu falo para ela que ela é uma arremessadora de Havaiana profissional, isso ela sabia fazer. Quando dava alguma coisa errada, ela diz para mim, sempre que eu falo isso, e às vezes ela me vê pregando, ela diz, eu só fui uma boa arremessadora de Havaiana porque tinha um alvo que merecia. Eu disse, você sempre tem mais maturidade que eu, né, mãe? Eu digo para ela. Mas sabe, queridos, nós vivemos um contexto da nossa nação, só tem liderança aqui, né? A gente pode, assim, falar abertamente muita coisa? Então tá bom, vamos lá. O que é o catolicismo? E talvez aqui, quem que veio do catolicismo pro protestantismo aqui? Quase todo mundo, né? Somos mais um, né? E talvez você nem era católico nada, né? Era sem vergonha, né? Tava lá. E nunca ia na missa, nem nada. Nem um católico bom você foi, né? Tomara que você tenha sido um crente bom agora, né? Esteja sendo, né? Mas o que é o catolicismo, né? Na essência espiritual, para nós entendermos por que a nossa nação vive raiz de orfandade. O símbolo do catolicismo é Maria, com Jesus no colo, e cadê José? Quem é Jesus no colo de Maria? Um bebê. O que é um bebê? Alguém impotente. Alguém sem poder. O evangelho do catolicismo mostra para as pessoas o quê? Que Maria tem uma autoridade sobre Jesus, porque bebê é sensível, né? E não tem a presença do Pai. Ou seja, é uma religião que diz só com a sua imagem principal, que ela está liberando sobre a nação orfandade. Nós conhecemos o evangelho que Maria olha para o filho dela e diz, façam tudo o que ele lhes mandar. Nós conhecemos o evangelho que Maria diz para Jesus, eu sou serva do Senhor. Quem é esse Senhor? Meu filho, mas ele é o meu Senhor. Mas as pessoas têm uma cegueira, como é a cegueira de todas as outras religiões, mas a principal cegueira é não enxergar Deus como Pai. E nem a figura de José, que não é Deus, mas é o pai dessa família, está presente. E o texto faz questão de dizer para nós, a narração da mulher nós estávamos nós duas sozinhas. Sabe, tem um cara ganhando muita grana na nação, chamado Marcos Piangers. Procurem esse cara se você não conhece. Ele tem um projeto chamado Papai é Pop. Ele não é crente, mas ele prega sobre paternidade melhor que muitos de nós, pastores, líderes. Porque esse cara, ele entendeu qual que é a veia da dificuldade da nossa geração, orfandade. E ele, como um bom pai, como ele mesmo se denota, ele viu a preciosidade que é ter filhos e ele tem cuidado dos filhos dele e só compartilhado o que ele faz dentro de casa. Marcos Piangers tem uma frase que ele diz, um abraço de um filho pela manhã faz você economizar uma grana de psicólogo e psiquiatra. E ele não tem pai. Exato. Como que um cara que não tem Jesus consegue comunicar para milhões numa geração e nós não estamos conseguindo dizer para as pessoas o básico do evangelho? Deus é o seu pai. O pai dá boas coisas aos seus filhos. Ah, mas eu não tive pai. Aí você já encontrou o fio que você vai conseguir entrar. O alinhamento
da paternidade biológica é o que vai transformar a nossa geração nesse alinhamento da paternidade espiritual. Nós não podemos, e aqui tem muitos pastores, não no sentido ordenado da palavra, de ter uma unção sobre você, um PR antes do seu nome, mas você cuida de gente, você é pastor. Amém? Você tem consciência disso? Nós não podemos só ser pastores das pessoas, nós temos que ser como pais. Sabe, querido, o pastor ele vai a vida inteira sustentar uma ovelha. O pai ele vai trabalhar para dar destino para o seu filho. Ovelha é cega, totalmente dependente de um pastor. O filho não. O filho chega uma hora que você precisa emancipar, dar autonomia, fazê-lo voar. Você precisa olhar para o seu GC, para as pessoas que Deus te deu, os pastores, para os discípulos que Deus te deu, e dizer, eu preciso preparar essa geração para dar continuidade em algo relevante dentro do reino de Deus, que não necessariamente é meu ministério, meu GC, mas é algo relevante dentro do reino de Deus. Queridos, escreve o que eu estou dizendo, e se for de Deus para você, fizer sentido, leve isso para frente. A mensagem de paternidade vai resolver o problema da cidade, da nação, da nossa geração como um todo. Quando nós começarmos a pregar com ênfase na paternidade de Deus sobre uma nação, sobre a família e a igreja, acabou. A nossa frase principal como igreja lá em São José tem mais ou menos uns 8, 9 meses que a gente assim colocou isso mesmo em tudo que a gente está postando, escrevendo, até lá na igreja, igreja da cidade, uma família para pertencer. As pessoas estão se filiando a clube, a sócio torcedor de um time de futebol, porque elas querem pertencer a algo. É o anseio de pertencer que ela tem, que ela se associa. Uma coisa que é um fenômeno na nação, eu já vi aqui umas duas, é o CrossFit. Tá pegando o CrossFit aqui, não tá? Sabe qual que é a mensagem de um time de CrossFit? Se você está fazendo lá, você vai talvez concordar comigo. Eles falam o tempo todo, nós somos uma família. Nós somos uma família. Você vai hoje fazer curso de inglês e fecha uma turma lá de 8 alunos, o pessoal diz, somos uma família. O pessoal faz um grupo de WhatsApp, dá atenção para o outro, porque a nossa geração é carente. Ela quer um ambiente para se sentir à vontade. Aí o Starbucks pega uma sacada e ganha toda uma geração. Qual que é o diferencial do café do Starbucks para outros cafés? Tem café muito melhor que o Starbucks. Mas o Starbucks entendeu uma coisa, vamos chamar as pessoas pelo nome, ninguém faz isso. E quando você compra um café, ela pergunta o seu nome, ela anota o seu nome, e você está lá no meio jogado, Max! Uau, chamaram o meu nome. Você vai feliz e volta, e volta, e volta, e volta, e vicia no negócio. Porque na sua empresa, quando te chamam lá, pergunta, qual é o número do seu registro? Você vai fazer um cadastro num site, tá? Coloca o seu RG. Ninguém quer mais saber qual que é o seu nome. Mas o Starbucks entendeu, vamos chamar ele pelo nome. E uma família conhece as pessoas pelo nome. Por quê que eu não conheço o nome das pessoas? Eu só me interesso por aquilo que me importa. Tem gente que diz assim, eu não consigo decorar o nome das pessoas. Consegue sim, se você se importar, você consegue. Querido, olhar no olho, valorizar. Esses dias eu estava chegando numa reunião de pastores e um pastor veio me abraçar, eu estava com um celular na mão. Eu tenho umas coisas assim de... Eu sou um cara que, enquanto eu falo, eu concluo o raciocínio, né? Eu não sou um cara que prepara tudo e vem e fala. Eu vou concluindo o raciocínio enquanto eu falo. Então, meu relacionamento com Deus é muito assim, né? Se falhar o Wi-Fi, tô pego. Mas, graças a Deus, tem andado conectado. Então, é muito na hora. Faz agora isso tal. E Deus me disse assim, solta o celular. Eu não sabia para que era, eu soltei e abracei ele. Quando eu soltei o abraço, o cara falou assim, nossa, que abraço gostoso, Max. Obrigado por me abraçar assim. Eu precisava desse abraço. E Deus disse assim, com o celular na mão, você não conseguiria dar esse abraço nele. Seria aquele abraço meio, né, o celular aqui, a sua mão lá. E eu disse, uau, Deus, até um abraço. E Deus disse, até um abraço. Sabe, é você dar tudo de si para uma pessoa, é você ser família de fato. É o celular tocar e você dizer, eu vou atender, eu vou responder, eu vou devolver uma solução. Às vezes a gente vê a mensagem lá no WhatsApp, a pessoa mandou, a gente nem dá retorno. E a nossa geração ela anda magoada porque a flechinha está azul e não vem resposta. Até nisso eles são dodóis. Deus falou com você agora, né? Não fique dodói. Seja bem resolvido quando a flechinha azul estiver e não vier a resposta. Terceiro, a igreja é um ambiente de resgate.
Acho que o maior detalhe desse texto é o versículo 19. Certa noite essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. O Vergara disse exatamente isso, e quando eu estava lembrando algumas pessoas dizendo para mim o que o Vergara falou, eu falei, uau, Deus é bom demais, né? Eu vou só falar o que ele já falou. Mas sabe, queridos, o que aconteceu nesse texto, eu consigo enxergar isso de forma profética, é que enquanto a igreja dorme, uma geração morre. Essa mulher dorme ao ponto de dormir tão profundamente que ela mata o seu filho, ela deita em cima dele. Eu estou dormindo e lá fora uma geração está morrendo. Eu estou dormindo e tem uma geração que está lá sufocada pelo meu sono. Eu estou dormindo, mas o diabo não está dormindo. Eu vi, é Hannah o nome da menina aqui, vai mexer com a grana aí, né? A Hannah. Aí na hora que eu vi ela vindo aqui, eu lembrei da Hannah Baker. Talvez se você assistiu o seriado 13 Reasons Why, você lembra da Hannah Baker, as 13 razões do porquê. Eu lembro que todo mundo está dizendo assim, esse seriado não pode passar na igreja e tal, e eu não estou dizendo que pode aqui, tá, gente? Eu estou dizendo que eu fui contra essa fala e disse, eu vou assistir. Eu estava de férias, minha esposa não tinha nada para fazer em casa, eu já tinha jogado FIFA demais, orado demais e feito essas coisas, eu falei, vou assistir um seriado. Aí eu vi lá, tava uma polêmica na época que lançou as 13 razões do porquê, eu falei, vou assistir esse negócio aí. Em 3 dias eu assisti. São 13, 12 capítulos, né? São 13 horas de seriado. Em 3 dias eu matei 4 por dia e assisti. E, gente, eu posso dizer que eu não sou o mesmo cara antes de assistir a Hannah Baker, a história dela, da ficção da Hannah Baker, e depois que eu assisti a história dessa menina. Porque a história da Hannah não é a história da Hannah. Selena Gomez foi a mulher com mais seguidores hoje no mundo, uma jovem que sofreu nas suas emoções, desejo de se matar, escreve um seriado que explode no mundo, e depois do seriado, 450% a mais de procura de psicólogos e psiquiatras de jovens que não querem se matar e querem pedir ajuda. Como que um seriado desse é negativo? Mas ele impulsiona os adolescentes a se matarem. Se eu sei a doutrina que eu estou fazendo meus filhos crescerem, não vai ter problema eles assistirem um seriado desse. A Hannah Baker tinha um desejo de descer um escorregador, uma adolescente de 15 anos, descer um escorregador e lá embaixo tem um menino esperando ela dá um primeiro beijo da vida dela, com o menino lá embaixo esperando. Na hora que ela está nesse escorregador de saia, o menino tira uma foto dela, aparece um pedaço da sua calcinha. No outro dia, esse menino conta uma mentira na escola, a foto viraliza no celular de todo mundo, e a Hannah Baker é vista agora como uma prostituta. Porque o cara viu um pedaço da calcinha dela numa foto, nem aconteceu nada. Essa menina começa a passar por bullying atrás de bullying, bullying atrás de bullying, até que no final, no último capítulo, essa menina, que é filha de donos de uma papelaria, passa na papelaria do pai, pega umas giletes, pega uns cortantes, entra numa banheira cheia de água, porque a água faz o seu sangue ficar circulando e saindo mais rapidamente, ela se corta toda, põe seus braços lá dentro, e quando a mãe dela chega, tem uma água rosa saindo do banheiro, quando ela abre, a filha dela está morta na banheira. Sabe, eu não sei você, eu conheço a minha história. Eu por falta de maturidade, não consegui me matar, graças a Deus. Eu lembro que um dia eu senti tanta vontade de morrer, que eu cheguei e peguei um monte de remédio que estava lá em cima do micro-ondas, onde ficavam os remédios em casa, e coloquei para dentro, mas foi, sei lá, acho que uns 7 Dorflex, com uns 8 Anador, com uns 4 AS. Eu dormi umas 12 horas seguidas, foi o máximo que consegui fazer, mas eu achei que com isso eu estava quase morrendo. Eu tinha 14 anos de idade, eu estava no ápice das minhas feridas emocionais, conflitos de identidade, um monte de coisa. Eu disse, eu vou me matar. Eu fui, peguei um monte de remédio. Minha mãe, você não acorda, aquele monte de remédio, até contei a história, ela disse, mas você nunca quer morrer, você tomou Dorflex, pô? Você vai ficar sem dor um bom tempo, mas morrer você não ia conseguir, não. Eu lembro que eu era tão viciado em música, eu ainda sou, mas agora a música me abençoa, aquele tempo me escravizava. Eu fiz tatuagem no meu corpo de banda de rock, eu me trancava ouvindo Renato Russo no meu quarto de porta fechada, ficava 3 dias sem ninguém entrar lá, sem eu sair de lá, minha mãe batendo, filho, você está fazendo aí dentro, sai daí. Não quero conversar com ninguém. Até que um momento as músicas já não faziam sentido, mas eu gostava de música. Eu disse, eu gosto de música, mas eu não quero ouvir música. Aí veio uma estratégia, vai para ouvir música eletrônica.
Daí é música, mas ninguém vai falar nada, não vai te importunar. E eu virei um viciado por música eletrônica, me tornei promotor de rave, fazia festa com 30, 40 mil pessoas no Brasil, aquele negócio, e eu me tornei famoso, que eu era o promotor, levava todo mundo para a festa, mas era outra fuga buscando solução para as minhas emoções. E um dia, usando droga, usando as drogas que se usam nessas festas, entorpecentes químicos, deu um ataque também cardíaco, uma adrenalina lá em cima, eu também achei que mais uma vez eu ia morrer, parei com isso, enfim. E o tempo todo, por compartilhar muito a minha história, eu recebo nas minhas redes sociais, meu WhatsApp, eu recebo às vezes na porta da minha casa, jovens batendo lá dizendo, pastor, eu quero me matar, eu não sei o que eu faço, eu quero morrer, eu não quero mais viver. E sabe, queridos, lá fora tem muita gente que acordou hoje, e se não chegar um de nós lá para dar um abraço nessa pessoa, ela não vai dormir hoje. Mas nós vamos dormir mais uma vez. Literalmente falando e muitas vezes espiritualmente falando. Esses dias eu estava na igreja, eu quase bati num cara lá dentro. Tinha duas pessoas conversando e o cara assim chorando, abrindo o coração. E o outro que estava ouvindo o desabafo bateu nas costas e falou assim, vai dar certo, cara, vai passar. Eu quase voltei de um jab assim bem dado. Não é, Jesus não disse para a gente bater nas costas das pessoas e você vai passar. Não é essa palavra que Jesus disse para mim quando eu tentei me matar, vai passar. Não, Jesus disse muito mais do que isso para mim, que me amava, que eu tinha que ter bom ânimo, que meu futuro era lindo, mas nós estamos batendo nas costas das pessoas dizendo vai passar. Ou nós estamos fazendo o que um adesivo de carro faz. Cara, Jesus te ama. É lindo dizer Jesus te ama, gente, mas isso um adesivo de carro faz. Será que é o nosso melhor? Dizer, Jesus te ama, cara. Ou achamos que somos evangelistas quando estamos panfletando algum papel, um livro, alguma coisa. Lê isso aí. Lê isso aí. Você acha que a pessoa vai ler, pô? Ela quer ler na sua vida se tem alguma coisa para ela ler. Ela quer ler você e dizer, será que você pode me mostrar alguma coisa? Agostinho de Hipona sempre disse, pregue o tempo todo e, se necessário, use palavras. Sabe, querido, você não prega quando tem um microfone na mão, quando está com um papelzinho lá para dar o seu estudo GC. Você prega com a sua vida. Você prega com a singeleza de coração. Você prega com amor sendo revelado através de você. Você prega com serviço para alguém que não merece você servi-lo. Mas não é por merecimento que você faz algo para alguém. É porque Jesus fez por você, deu de graça para você, você dá de graça para alguém. Essa mulher, ela mata uma geração aqui por causa de um sono profundo. Aonde que você está dormindo? Você ouve, o pastor Eibe diz na mensagem do purê de batata dele que um casal brigava ao lado da casa dele. O que ele fazia? Ele colocava as mãos na parede e orava, até que aparecia uma oportunidade, ele estava lá dentro da casa da pessoa, evangelizando a pessoa. Nós sempre ouvimos isso, e a história da nossa igreja é baseada também nessa frase, que as pessoas podem se defender de tudo, elas só não podem se defender das nossas orações. Tudo começa com um choro, querido. Sabe como que Ana conquistou Samuel? Com um choro violento no altar do Senhor. Naquele ano, a Ana disse, eu vou chorar com força esse ano, hein? Esse ano vocês me seguram. Esse ano eu vou chorar com força, com vontade. Ela começou a chorar tanto, que ele disse, você está bêbada, só é possível. Não é possível. E quando Ana se volta para ele, diz, meu senhor, eu não estou bêbada. Ela honra aquela autoridade, diz, eu estou tribulada de alma porque eu quero ter um filho. Será que nós temos o mesmo desejo de Ana de engravidar espiritualmente? Ao ponto de chorar e dizer, meu irmão se morrer hoje, ele não vai para Jesus. Para o céu. A minha mãe, a minha vozinha, tchuquinha, legal, bacana, mas ela não conhece Jesus. Não é por bondade, por ser tchuquinha, por ser legal, que vai para o céu, é porque conhece a Cristo. Nós não podemos fazer o que essa mulher fez e dormir. Nós temos que fazer o que a outra fez. E aí aqui o próximo, a igreja é um lugar de cuidado. A outra mãe, o texto diz que ela acorda de madrugada para amamentar o seu filho. Aquela mãe estava preocupada em preparar a próxima geração.
Aquela mãe, ela cuida, ela está dizendo, esse bebê precisa de leite para crescer. Igreja é lugar de cuidado, igreja é lugar onde nós damos o nosso melhor para outra pessoa, amém? Será que você tem dado o seu melhor para mais alguém? Será que esse ano a sua célula multiplica, o seu GC multiplica porque você vai dar o seu melhor para essas pessoas? Ou você talvez lê aquele estudo assim, bem no susto, 30 minutos antes de começar o GC, e tenta ali captar a mensagem, ou você se prepara, ora por eles, gera a sua semana, liga perguntando como eles estão, manda uma mensagem, quando falta você sente falta e manda uma mensagem, poxa, a gente sentiu sua falta, por que você não apareceu? Aquela mãe não, ela não está dormindo igual a outra, ela está acordada, dizendo de madrugada eu vou levantar para amamentar a próxima geração. Vou preparar uma geração. Paternidade é isso. É uma preocupação se a próxima geração está crescendo, se a próxima geração está sendo preparada. Quem que vai continuar aquilo que você começou? Quinto, a igreja ela é especialista na palavra. Sabe, uma igreja que, isso existe muito no Brasil, tem muita gente no Brasil trazendo solução para crescimento através de estratégia, de evento, de chamar aquele cara famoso, mas perderam a essência, o valor principal, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz em Efésios 6 que a espada do Espírito é o quê? O quê? O que Salomão trouxe para a conversa? Quando Salomão traz a espada, ele traz a palavra profeticamente falando. A palavra faz a verdade vir à luz. Porque a palavra é a verdade. Foi a espada de Salomão que resolveu o problema. O que vai resolver o nosso problema? É a verdade, queridos. Nós não vamos ficar inventando, não. Nós vamos pregar a palavra de Deus e assim Deus vai nos acrescentar os frutos. Amém? Tem igreja que recorreu para o filminho, para o negocinho. Beleza, você quer ser criativo e usar o adicional, mas que seja um adicional à essência. Eu não vejo problema nenhum em usar o adicional. Mas nós temos que ser uma igreja de palavra. Existe um evangelho, gente, muito sem vergonha sendo pregado lá fora. Um evangelho aveludado, que não fala sobre cruz, que não fala sobre renúncia, não fala sobre sofrimento, que não fala sobre cicatriz, que não fala sobre a parte do qual Jesus passou o maior desafio da sua vida, mas que liberou nossa liberdade. E é esse evangelho que Jesus apresentou para a geração que vivia ao seu redor. O evangelho que dizia, vocês estão participando do meu sofrimento, mas vocês também vão participar da minha glória. Mas vão participar do sofrimento, eu não estou isentando vocês disso. Eu estava vendo o Christopher lá hoje, nos vídeos. Eu vi lá ele filmando, aí aparecia alguns trechos assim, eu tenho que desligar o celular porque tem alguém ali olhando e tal. Eu fico imaginando Jesus pregando naquele tempo. Ele começava a pregar sabadão, por exemplo, que eram os dias de maior conflito. Começava a pregar sabadão, já colavam os fariseus, já armavam uma tendinha ali, o pessoal começava a olhar. Você não vai fazer nada hoje não, né, Jesus? Você já está bagunçando tudo. Vai curar no sábado também? Aí ele, só um minutinho, ele virava para os caras, dava uma palestrinha para os caras, virava e dizia, vai, levanta e anda aí logo, vamos acabar com essa história. Aí o pessoal quer dizer que você cura. Tá bom, vou para o passo 2, vai, você também é perdoado dos seus pecados. Tá bom agora? Não sei se vocês sabem, mas eu que criei esse dia chamado sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Vamos lá, gente, vamos continuar. Tem muita coisa para fazer sábado ainda. Jesus era esse cara que o Christopher teve que desligar o celular muito sabiamente, mas Jesus não desligava o celular dele, não. Ele estava lá curando, fazendo as cruzadas dele, fazendo tudo. O povo parecia ali, vamos matar esse cara. Gente, eu saí lá do céu para morrer mesmo, então não tem problema nenhum. Se vocês fizerem isso, vocês vão acabar me levando para o meu destino. Então, eu acho lindo. Jesus olhando para uma situação de sofrimento, ele olha para Judas e fala assim, Judas, se você tem que fazer isso, então faz rápido. A gente está dizendo para Jesus assim, Jesus, demora que esse sofrimento aí para a nossa vida. Jesus não, está dizendo assim, Judas, você vai fazer, então faz rápido esse negócio. Fique enrolando, não. Jesus, ele discerniu o tempo dele, sabia a hora certa e não teve frescura.
Eu quero chegar no nível de maturidade que Tiago nos ensina. Considerem fato de grande alegria passar por diversas provações. É eu estar sofrendo e estar lá. Tá legal. Chris Valentin diz assim, que se nós não estamos encontrando demônios na nossa frente, é porque talvez nós estamos andando no mesmo sentido que ele. Uma vida sem desafio não diz respeito a cristianismo, querido. Uma vida desafiadora. Eu estava aqui agora há pouco, o pastor passou ali, falou entrar numa reunião, tá, ora por mim. Eu fui à tarde lá, estava orando por ele. Perguntei, deu certo? Deu super certo, obrigado. É isso. A nossa vida tem que ser movida a desafio, a de novo mais uma situação. Sabe, nossa geração tem que ser uma geração de cicatriz, gente. Infelizmente ainda nós temos muitas feridas abertas, mas Deus está nos chamando a ter cicatrizes. O que é a cicatriz? É uma ferida fechada. E sabe o que cicatrizes fazem? Eles ativam a fé de uma geração. Cicatrizes mostram, você venceu. Jesus, ele ressuscita, tem 10 discípulos bem resolvidos com a ressurreição, mas tem um com problema, dizendo, eu não acredito nessa história aí que ele ressuscitou. O que ativou a fé de Tomé? A cicatriz de Jesus. O que vai ativar a fé de uma geração? As nossas cicatrizes. Cara, se Deus fez em você, Marcos, Deus pode fazer em mim. Sabe o que significa a palavra grega testemunho na Bíblia? Fazer de novo. Estude a palavra testemunho na Bíblia. O significado original dela é fazer de novo. Por quê? Quando eu testemunho algo, Deus está fazendo de novo. Todas as nossas celebrações dominicais, nós colocamos uma pessoa testemunhando algum assunto. Por quê? Quando uma pessoa está testemunhando na plataforma, abrindo a vida assim, com toda a intensidade que ela pode, se desnudando mesmo emocionalmente muitas vezes. Eu fui abusado e conta coisas bem particulares. Quando ela está contando aquilo e ela vai terminar dizendo, Deus fez em mim, pode fazer em você, ela está ativando a fé de um monte de gente. Os nossos testemunhos não são de pessoas feridas, são de pessoas curadas. São de pessoas com cicatrizes. E a cicatriz, ela faz o quê? Ela ativa a fé de uma geração. Nunca tenha vergonha de contar aquilo que Jesus fez na sua vida. Guarde isso aqui, ó. São 3 processos para todo mundo. Jesus fez por mim e por você, morrendo naquela cruz ali. Depois que ele fez por mim, ele faz em mim. Depois que ele faz em mim, ele faz através de mim. São 3 processos que devem funcionar com todos nós. Jesus fez por mim, morrendo na cruz, eu reconheci isso. Depois que eu reconheci isso, ele começa a fazer em mim, trabalhar lá dentro. Depois que ele faz em mim, ele vai querer fazer o quê? Através de mim. A nossa frase do 30 semanas, um ministério parecido com esse de dependência química que nós temos lá, mas nós abrangemos todos os assuntos, não só dependência química. Tudo que você imagina de disfunção emocional, a gente tem um grupo de apoio. Nós falamos assim, uma ferida fechada é um ministério aberto. Porque se você foi curado em algo, agora você tem autoridade sobre aquilo. Você pode ministrar sobre pessoas. Amém? Então foi a palavra. Seja especialista na palavra, querido. Medite nela de dia e de noite. De dia e de noite. Talvez você não vai conseguir parar o tempo todo e estar com ela assim aberta, mas você está com uma palavra na sua mente, ela está rodando, ela está fazendo efeito em você, ela está te incomodando, ela está te costurando por dentro, ela está ministrando em você, mas você está o tempo todo conectado à palavra. 6, a igreja é um lugar de compaixão. O versículo 26 diz que a mãe disse, então, já que vai cortar o bebê, dá para ela esse bebê. Sabe, aquela mulher que dormiu, ela matou uma geração e se deixar ela vai matar outra agora. Tem muita igreja assim. Ela mata um povo, dá outra oportunidade, ela mata de novo. E tem igreja que vai matando geração após geração. Não nasce nada, mas morre muita gente. Nós temos que ser a igreja movida por compaixão. A igreja que, aquela mulher que está dizendo assim, é meu filho, mas se é essa a solução para ele, então dá para essa mulher. Mas o rei vai nos honrar, amém? Se nós queremos cuidar de filhos, Deus vai fazer com que os que estão sendo maltratados lá fora venham para cá para dentro. Sabe, quero deixar uma palavra profética para vocês aqui. 2018, me veio isso no meu espírito agora. 2018 vai ser um ano que vocês vão receber bastante gente machucada de outras igrejas. Que vocês tenham um braço aberto para receber essas pessoas. Se em algum outro lugar elas não estão recebendo pão, que aqui elas possam receber.
E lidar com um filho que foi criado em outra casa não é simples, não é fácil muitas vezes. Você precisa de muita compaixão. Nós temos um pastor que adotou um menino quando ele era novinho, tinha 2 anos de idade. Ele cresceu, quis descobrir sua história. Com 18 anos, ele decidiu morar com a família que não cuidou dele. Um filho adotado, não nasceu na casa. São os riscos. Mas sabe o que ele sempre diz para nós? Valeu, e eu faria nesses 16 anos tudo o que eu fiz de novo, e talvez com mais intensidade ainda. Porque ele pode não estar mais aqui, mas eu sei que eu tenho um filho. E como o pai do filho pródigo, a parábola, eu estou aqui no portão, se ele um dia quiser voltar, tem um anel, tem uma sandália, tem um novilho, tem uma veste nova. Eu estou disposto a receber ele de volta. Sabe, nós precisamos aprender com Jesus a respeito de recomeço. Quantos concordam comigo? Se Judas se arrependesse e voltasse, Jesus aceitaria ele novamente? Não tem dúvida. Se Judas jogasse aquelas 30 moedas, não no pé dos soldados, mas se ele jogasse aos pés de Jesus, dizendo: Jesus, eu estou arrependido. Sabe, o problema de Judas, diferente de Pedro, é que Judas se arrependeu para os soldados, não se arrependeu para Jesus. Ele chega lá nos soldados e diz: eu me arrependi. E a Bíblia diz exatamente isso. Os soldados olham para ele e dizem assim: o que a gente tem a ver com isso? E a Bíblia diz que ele joga as moedas no chão, do tipo assim, e os soldados estão dizendo: se vira. E ele sai dali e acaba com a vida dele. A diferença é que quando os olhos de Jesus cruzaram com os olhos de Pedro, houve um choro amargo, que a Bíblia diz, um choro arrependido. Um choro de um homem que estava dizendo: eu não quero ser esse que diz não conheço o Galileu. Eu conheço sim, sirvo a ele e vou ser o plantador dessa igreja sim. Topo de novo recomeçar. E ele estava lá, disposto, disponível para Jesus. Se Judas voltasse para Jesus, ele teria o lugar dele de novo. Às vezes a peneira da igreja ela é mais fina do que a peneira de Jesus. Nós não deixamos passar algumas coisas, sendo que Jesus está dizendo: cara, isso aí está resolvido. Mas nós criamos processos que são mais limitadores do que os processos de Deus para nós. Nós temos que ser mais amáveis, mais compaixão. 7ª igreja é um lugar de paternidade. Você vê nessa mulher um desejo de cuidar dessa geração, um desejo de se preocupar com ela. Se nós nos preocuparmos com essa geração, Deus nos dará muitos filhos. Qual o problema que Deus tem em dar Blumenau para vocês? Em dar Curitiba, em dar as cidades que nós estamos? Qual o problema? Nenhum. Se Ele sabe que aqui haverá responsabilidade com os filhos dele, Ele vai dar. Uma vez eu perguntei para Deus, eu tenho umas perguntas sem noção assim às vezes para Deus. Eu falei para Deus: Deus, o mundo está um caos. Por que o Senhor continua fazendo as mulheres engravidarem e os filhos nascerem? E Deus disse para mim assim: quando eu aprovo uma geração, eu já preparo a próxima. Porque se aquela geração está alinhada, ela pode cuidar de uma nova. Eu disse: então filhos são resultados de uma geração aprovada. E no meu espírito eu senti Deus dizendo sim. Sabe, eu não sei se você pensou nisso. Cuidar de um filho é o desafio mais fenomenal que nós temos na vida. Eu vi o Christopher falando ali que não estava pensando em ter filho. Eu falei: cara, você está louco. Você não vai viver a maior adrenalina do mundo, que é cuidar de uma outra pessoa. Quantos são pais aqui? Nossa, geral, hein? Parabéns. Fazendo seu trabalho, né? Direitinho. Quantos concordam comigo? Você concorda comigo? Gente, mas na mesma proporção, será que nós estamos com esse gosto do biológico por um espiritual? Paulo olhava para Timóteo, eu acho que ele pegava no rosto assim e dizia assim: meu filho amado. Era o coração de um pai falando para um filho, sabe? Igreja é lugar de paternidade. Igreja é lugar de dar destino para uma próxima geração. Igreja é um lugar onde nós não temos insegurança. Igreja não tem inveja porque o cara é meu filho e está crescendo mais que eu. Bill Johnson diz que o teto dos pais é o piso dos filhos. Ou seja, onde eu acabo é onde a próxima geração começa. No meu auge, eles estão apenas começando.
O teto de uma geração é o piso da próxima. É claro que a geração futura vai prosperar mais que essa. E esse é o chamado de Deus para nós. Jesus diz o quê em João 14? Que aqueles que creem em mim farão o quê? Você olha para o último versículo do livro de João, você lembra qual que é? João 21, 25? A Bíblia está dizendo assim, se fossem escrever tudo o que Jesus fez, não haveria espaço no mundo suficiente para escrever tudo. Espera aí, gente. Você vai na livraria Curitiba aqui, você olha aquele monte de livro e diz assim, nossa, mas ele está dizendo no mundo, não é na livraria Curitiba. Se fosse escrever tudo, a gente se impressiona com os evangelhos, diz, uau, quanta coisa Jesus fez. Aí o último versículo dos evangelhos diz, não, gente, mas se fosse escrever não tinha nem espaço. Cara, o que Jesus fez? Aí ele vem e diz assim, mas se vocês creem em mim, vocês vão poder fazer. Ah, loucura demais. Mas ele disse. Quem acredita que as palavras dele são palavras de vida eterna? Bill Johnson diz, e essa frase não é espírita, tá? Fica tranquilo. Mas Bill Johnson diz que nós não morremos, nós continuamos na vida dos nossos filhos. Foi isso que Jesus quis dizer. As obras do Filho vão continuar se manifestando através dos filhos. Vocês vão continuar. As obras maiores, ele está dizendo, é porque eu era o unigênito, agora eu sou o primogênito. É a obra dos filhos que irão continuar. Então, quando os filhos se manifestarem, essa obra vai ser maior do que a minha mesmo. Porque eu estou indo para o Pai, mas vocês vão ficar trabalhando para o Pai. Então, quando os filhos se manifestarem, essas obras vão ser maiores do que as minhas. Ele era o único, mas hoje ele é o primeiro. E aí, de muitos filhos. Nós estamos aqui para continuar a obra do Filho. Sabe, queridos, está na hora de você fazer igual fizeram com a fornalha e jogar na última potência sua e esse ano você ser a melhor versão de você mesmo. Você fazer tudo que você não fez até aqui. Você levar sua intensidade lá no limite, dizer, Jesus, o que o Senhor quer extrair de mim? Se me espremer, sai o quê? Que se te espremerem, que saia mesmo amor, unção, poder, vida. E para terminar, igreja é lugar de testemunho. O último versículo diz que todo Israel se impressionou com a sabedoria do rei. Sabe o que vai acontecer quando vocês rasgarem essas paredes e irem para as ruas? Toda a cidade vai dizer, uau, aquela igreja é de fato um lugar de amor, de graça, de compaixão, de sabedoria, de palavra, um lugar seguro. Tem um amigo meu de Recife, ele tem uma igreja chamada Ponte. Uma igrejona, não sei se você conhece, recomendo você seguir nas redes sociais e seguir tudo que eles fazem. Ele disse que ele estava um dia na casa dele, acordou de madrugada, eu, assim como ele, acordo de madrugada com 25%, 30% funcionando só, né? Ele acordou, ele estava com um pigarro na garganta, ele tomou uma colher de mel, deixou a colher em cima da pia, fechou o vidro, guardou o vidro lá de mel. Quando ele acordou, tinha formiga vindo até de avião para a pia, né? Mas muita formiga, ele disse, Max, era muita formiga. Na hora que ele pegou o chinelo, ele nem lembra o que foi para acabar com aquilo, Jesus disse para ele, não faz nada, isso aqui é coisa minha. Ele disse, não, Deus, é coisa minha, foi eu que esqueci essa colher aqui com mel. Deus disse, não, estou querendo ensinar um princípio para a sua igreja. Se a sua igreja tiver uma palavra doce, você não precisa fazer nada, as pessoas vão vir. O que você fez? Anunciou na OLX que tinha uma colher aqui para as formigas virem? Você saiu divulgando? Tem mel lá na pia do Guilherme Franco. Não. Você só deixou esse mel aqui. Elas sentiram em algum lugar e elas vieram até aqui. Se a tua igreja tiver uma palavra doce como mel, as pessoas vão vir. Você não precisa fazer nada. Sabe, queridos, a Bíblia diz que o povo lotava o deserto para ouvir João dizendo, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Imagina você ter um pastor que só tem um esboço de mensagem, o João Batista. Todo domingo, todo dia, os caras chegavam e a mensagem hoje, arrependam-se, já é chegado o reino de Deus. E raça de víbora, e paulada para tu quanto é lado. A mensagem é chata, mas o povo lotando o deserto. Gente chegando, e gente chegando, e gente sendo batizada, gente sendo batizada. Por quê? Ali existia algo genuíno da parte de Deus. E quando o povo dizia, está chegando um pastor aí maior que você, toma cuidado. Ele diz que ele cresça, que eu diminua. É o único pastor da história que eu disse que eu vi que tem o coração que prospera a igreja dele, que a minha que acabe. É o único pastor que
vir desejando crescimento para o outro e diminuição para o ministério dele. João não estava nem aí para o ministério dele, ele estava ali para abrir caminho para o rei Jesus, abrir caminho para Cristo. Mas porque tinha uma graça, um favor de Deus estabelecido sobre João, ele não precisava ir para a cidade, levar as pessoas para o deserto, ele ficava lá, as pessoas iam até lá. Comecem a se preparar para começar a pensar em fazer alguma coisa, porque vai lotar, as pessoas vão ver. Se a resposta for positiva, se o sim da igreja vier, se o mel estiver por aqui, se vocês não dormirem, mas estiverem acordados, despertados para cuidar de uma geração, Deus vai mandar. Deus vai mandar. A promessa de Deus é que tudo que Ele põe a mão prospera. Tudo que eu e você colocássemos a mão prosperaria também. Esse casamento é o casamento perfeito. Nosso, com a vontade de Deus estabelecida no céu. Sabe, nós não estamos mais em tempo de brincar, de fazer igreja. Nós não temos tempo mais de pregar mensagens só para o nosso bel prazer e para alimentar a congregação. Nós precisamos, na essência, trazer a mensagem do reino para a nossa geração. Quem serão os futuros pastores dessa igreja? Você pode olhar para o time principal que estava aqui, eles não são mais meninos. E quem será a próxima geração que vai continuar tudo isso aqui? Qual que é a nossa resposta como discípulos, filhos espirituais? Se depender, acho que foi o pastor Haroldo mesmo que me contou, não sei se foi o Vergara que disse, alguém, né? Se a tua igreja fechar, se a aba fechar, qual que é a diferença vai fazer na cidade? Não tem mais aba. As pessoas vão sentir falta de vocês? Eu aprendi com o velório, o pior ambiente que eu gosto de estar, né? Eu não gosto de estar, na verdade, né? O pior ambiente para eu estar na minha vida é um velório. Mas eu aprendi uma coisa em velório. Só tem 2 tipos de pessoas no velório. Os que sentem saudade e os que sentem remorso. Os que sentem saudade estão dizendo assim, eu fiz tudo que eu podia, vai fazer falta, eu vou sentir só falta. Os que não fizeram nada estão lá do outro lado dizendo, eu não falei te amo, eu não fiz nada, eu estou sentindo remorso e agora não posso fazer, não vai dar mais jeito. Sabe, o único propósito de Deus que tem fim, ele tem prazo de validade, como a gente diz, é o propósito de missões. Você não vai fazer missões no céu. Você não vai evangelizar no céu. Eu fico imaginando alguém que não fez nada aqui na terra, chegar no céu e encontrar e falar, você conhece Jesus? A pessoa dizer, aquele ali? Conheço, porque eu conheço ele que eu estou aqui. Não vai dar para você chegar no céu querendo falar de Jesus para as pessoas. A hora que acabar, acabou. Mas e aí? O que ficou? Herança é o que eu deixo para a minha geração. Legado é o que eu deixo na minha geração. Mais importante do que você vai deixar para é o que você vai deixar em ou neles. Mais importante que herança é legado. Qual que é o legado da sua vida? Sabe, eu vou contar só 2 histórias aqui para a gente orar. Eu ganhei uma vez uma camisa da Dudalina. Eu não gosto da Dudalina. Por frescura minha mesmo, não tem nada demais. Aí eu peguei a camisa da Dudalina e falei, vou trocar essa camisa aqui. Eu tinha que trocar por outra Dudalina, né? Só não dava pra... Eu até queria trocar por outra, mas não dava. Aí eu fui na loja da Dudalina lá, eu tô lá, as camisetas caríssimas, eu falei, não é isso aqui, não é meu lugar. Eu não estava me sentindo incomodado, até meus filhos brincando, pulando, jogando as coisas no chão. E Deus dizendo para mim, eles estão super à vontade, aí você que está inseguro e tal. E daqui a pouco, eu já tinha escolhido uma outra camisa, eu estou trocando a camisa. E Deus disse para mim, a vendedora, ela quer ter filhos. Eu já prontamente disse, dá para ela filhos. O que eu tenho a ver com isso? Eu já sou casado, pô. O senhor sabe disso? O senhor que me deu ela? E Deus disse para mim, não, você sabe por que eu estou te dizendo isso. Eu disse, então vamos lá. Eu pensei só que eu vim trocar uma camisa, mas vamos lá. Eu cheguei nela e disse para ela, só uma pergunta, você tem filhos? Ela já olhou para mim assustada e disse, não. Por quê? Não me veio um desejo de orar por você, porque eu me senti assim, senti que você tem um desejo de ter filho.
Ela disse, eu trabalhei a vida inteira em escola de criança, cuidando do filho dos outros. O ano passado eu desisti de cuidar do filho dos outros, porque o meu maior sonho é ser mãe. Eu vim trabalhar em shopping porque foi o primeiro emprego que me apareceu, precisava de grana, mas o meu maior sonho é ser mãe. Como você sabe que eu tinha desejo de ser mãe? Eu fiz questão de explicar para ela, eu disse, ó, eu não sei se você acredita nisso, mas Deus me disse que você quer ser mãe, eu só estou te perguntando isso. Eu queria orar por você. Aconteceu um rebuliço espiritual na loja, as vendedoras todas lá. Né, eu vi que uma vendedora ficou meio com medo, acho que ela falou assim, deixa eu sair de perto desse cara, esse cara deve ser um guru que vê a vida das pessoas. Vai que ele vê alguma coisa em mim. Eu falei, não fica com medo não, a gente só vai orar aqui, é coisa boa, fica tranquilo. A gente orou com ela e Deus fez, amém por isso. Um dia eu estava pedindo uma pizza na minha casa e o Amaury veio lá entregar. Né? Todo cara que entrega pizza na minha casa, eu pergunto, qual é o seu nome? Aí o Amaury tá tirando lá a maquininha, né? Meu Amaury, cabeça baixa, meio estressado, meio acelerado e tal. Eu falei, esse cara não tá bem. Tô passando lá, a senha e tal. A gente começou a conversar. Daqui a pouco o Amaury tava chorando, dizendo que era um cara que conhecia Jesus, estava desviado e tal. Isso foi um sábado à noite. Eu nunca comprei pizza nessa pizzaria e foi a última vez, porque depois que eu comi, eu falei, não vou comprar mais. Mas para aquele dia eu precisava conhecer o Amaury. Então Deus me direcionou a pedir aquela pizza. Comi só uma vez, porque valeu a pena, só para alcançar o Amaury. Isso foi um sábado à noite. A gente terminou a conversa, eu orei com ele. Domingo de manhã o Amaury estava na igreja. Levantou a mão lá, mais uma vez, publicamente, que estava querendo voltar para Jesus. E ele estava com uma mulher. E no final do culto eu fui lá, eu lembrava dele, né? Tinha sido a noite anterior. Disse, cara, legal que você veio, tal. Aí a mulher do lado, ela olha para mim e diz assim, o Amaury me contou a história, tal, e eu vim com ele. Eu sou católica, de outra religião. Mas hoje eu quero também me entregar para esse Jesus. 3 meses depois, a gente estava fazendo o casamento do Amaury. Eles são donos de uma floricultura lá na nossa igreja. Eles nos ajudaram um monte, são hoje discípulos amados, dão muito fruto, frutificam muito. Mas porque o Amaury não era só um cara de entregador de pizza, ele passou a ser um alvo do amor de Jesus. Um dia eu estava pastoreando na igreja de São Paulo, nessa época nós tínhamos 6 pessoas em Atibaia, ali pertinho de São Paulo. Eu falei para aquele cara que chamava Max também, eu falei, Max, vamos começar uma célula na sua casa? A gente começa uma ideia lá e de repente tem uma igreja lá. Vamos sim. Eu saí num dia de uma reunião quarta-feira em São José dos Campos, fui para Atibaia e no caminho tinha um outlet, essas palavras me chamam a atenção, não sei porquê. Eu entrei, disse, vou comprar um presente para minha esposa, né? Deve ter alguma coisa aqui. Aí eu vi uma blusa linda lá para minha esposa, falei, vou comprar isso aqui. Peguei, comprei, mas eu comecei a conversar com o David. E converso com o David. No final da conversa, eu sei, para bem resumir aqui, eu falei, David, a gente vai ter um encontro agora, a gente vai na casa de um cara ali e tal, vamos falar sobre Deus, sobre umas coisas legais da Bíblia, orar um pelos outros, comer alguma coisa junto. Você está fazendo alguma coisa hoje à noite? Você vai fazer alguma coisa e tal? Ele falou, não, vou fazer nada não e tal. Por fim, que muita insistência, ele falou que ia a pé, começou a chover. Eu falei, não, eu te levo para sua casa. Ele começou a dar um monte de desculpa. Não, mas eu falei, não, eu te levo na sua casa, a gente busca sua mãe, a gente faz isso aí com a sua irmãzinha, mas depois você vai comigo lá. Vamos lá. Resumindo, peguei ele, coloquei no meu carro, levei na casa dele, buscamos a mãe dele no trabalho, a irmãzinha. Chegamos na casa dele, esgoto a céu aberto, uma tragédia a casa. Eu falei, uau, esse cara, a gente vai alcançar ele para Jesus, mas a gente vai poder fazer muita coisa ainda social pela vida dele. E aí ele foi na célula aquele dia, aceitou Jesus naquela noite. Depois que ele aceitou Jesus, ele olhou para mim e falou assim, cara, eu achei que você era gay. Porque você estava insistindo tanto para eu sair com você à noite que eu estava achando, esse cara não bate bem não, esse cara, ele está querendo alguma coisa. E como eu sou grande, e ele também era, ele disse assim, eu não sei quem vai ganhar, mas se esse cara começar a ir para cima, eu vou sair no braço com ele aqui. Ele falou assim, eu só topei no seu carro porque eu ia tomar chuva. Eu falei, cara, você viu que eu não sou gay, eu sou cara de Deus, pô. Eu queria a sua vida. Isso faz uns 4 anos, querido. Essa semana eu saí da igreja de São Paulo, o David, não sei para onde foi parar. Essa semana, eu estou vendo o David postando lá as fotos, eu chamei ele, e o David disse assim, Max, obrigado por ter me chamado, cara, já tem um tempo. Ele mudou agora para São Paulo, a gente tem igreja lá, e o David está dizendo, cara, eu estou desanimado, eu tenho pensado em algumas coisas ruins a respeito da minha vida, eu acredito que tem a ver até com suicídio. E essa semana ele já está integrado lá numa célula nossa em São Paulo, vai voltar a congregar com a gente, porque um dia, passando pela rodovia, eu senti vontade de entrar no outlet e comprar uma blusa, mas eu falei, tem um vendedor aqui que é jovem, tem todo o potencial e precisa do amor de Jesus, está carente, etc. E aquele cara foi alcançado e nós estamos cuidando dele até hoje. Sabe, queridos, você cruza um monte de lugar durante o seu dia, sua semana, sua agenda,
E só você vai passar por esses lugares, nenhum de nós vai passar. Você mora num lugar que eu não moro, você trabalha num lugar onde eu não trabalho, você abastece seu carro no posto que eu não abasteço meu carro, que nem uma pessoa do seu lado abastece, nem outra pessoa aí. Porque você foi plantado estrategicamente por Deus para alcançar aquelas pessoas que Ele deu para você. A minha oração é que o Vergara já falou tudo que podia falar sobre esse assunto, mas que nós possamos pensar não só lá no Nepal, no Paquistão e tudo que está acontecendo lá fora, mas a começar pela nossa cidade. Sabe, a ordem de Jesus a respeito do evangelismo é cidade, capital, nação e nações. Se nós não começarmos aqui, nem vale a pena sair para fora. O valor local ele é muito maior do que o valor global. Nós temos que ser uma igreja das nações, mas nós mesmos precisamos ser uma igreja na cidade.